Fala rapaziada, estamos aqui de volta no canal É Só Uma Ideia. Desde já compartilha, se inscreve, comenta, né? E dá uma força aqui pro engajamento do canal. Já agradeço a todos vocês, né? Por o número de inscritos, está subindo a cada dia. Muito obrigado pela ajuda aqui no engajamento do canal. Hoje, tava pensando aqui, o pessoal veio me falar para falar sobre um tema que tá, um assunto que está repercutindo bastante aqui nacionalmente, né? Do caso da Vitória Regina, né? A menina lá do interior de São Paulo, né? Da localidade de Cajamar, né? Menina de 17 anos que veio ser aí assassinada por os supostos aí indivíduos aí, né? Então a polícia está trabalhando com a linha de investigação. Me pediram para falar sobre esse caso, né? E é um caso bastante complexo de falar. Eu, na verdade, não entendi muito, né? Nem também estou tentando me atrelar muito a isso, mas é muito difícil, né? De entender todo esse caso, né? Então o pessoal veio aqui no direct aqui, vieram me chamar no privado para falar sobre esse caso. Bom, vamos lá. Vitória, 17 anos, né? Uma menina do interior de São Paulo, ali da localidade de Cajamar, né? Ultimamente ela foi ali brutalmente, né, assassinada. A polícia ainda não sabe o verdadeiro motivo do assassinato da Vitória, mas já trabalha com algumas linhas de investigação já. A principal linha de investigação, até as pesquisas que eu fiquei sabendo, que eu fiz, né, foi de sequestro, né? Agora só resta saber o porquê que a Vitória foi sequestrada e foi brutalmente, né, morta, né, por os supostos indivíduos aí, né? Então a polícia está trabalhando com uma certa linha de raciocínio e já tem três, né, principais envolvidos, né, supostos envolvidos, né? Então, né, uma das principais causas, né, da morte da Vitória foi que o ex-namorado dela e um ex-ficante, né, estavam se relacionando, né, e a Vitória sabia de toda essa situação. Parece que eles, né, ficaram sabendo, né, e acometeram o assassinato da Vitória com uma certa possibilidade de apagar, com medo da Vitória falar, né, comentar algo do tipo sobre o suposto relacionamento, né, homossexual destes dois indivíduos, né? Então a polícia está trabalhando com a principal tese de que ela foi sequestrada, né? Para que vocês já estão sabendo que ela foi brutalmente assassinada, né? Após esse sequestro, né? Com requintes de crueldade. E agora a polícia está trabalhando em diversas linhas de investigação, né? Existem principais três suspeitos, né? Do caso da morte da Vitória, né? E existe o Gustavo, né? Que é o ex-namorado dela, né? Que parece que já está sendo aí investigado já a polícia já está trabalhando com uma certa linha, né, de acusação sobre esse indivíduo, né? Tem o Michael, né, que é o dono do carro, aonde a Vitória percebeu a aproximação, né? Ela estava no ponto do ônibus e presenciou um carro, né, vindo na sua direção, e esse carro era de um dos suspeitos, o Michael, que inclusive esse já se encontra preso, né? E vai fazer uma delação aí da galera aí desse crime, né? O outro é o Daniel, né, que vem ser, entre aspas, amigo da vítima, né? Amigo da vítima da Vitória. Então a polícia já está no meio desses três envolvidos, né? Como eu disse para vocês, é o Gustavo, o ex-namorado, o Michael, que é o proprietário do carro, né? O dono do carro, onde supostamente a Vitória, né, foi levada para o cativeiro onde foi ali executada, violentada sexualmente, né? E teve também o Daniel, a polícia trabalhando sobre esse amigo dela também. Aí vocês me perguntam, né, sobre esses três suspeitos aí. O ex-namorado, o dono do carro, que é o Michael, e o Daniel, que é o suposto amigo, né? Se isso fosse amigo mesmo. E aí a polícia está trabalhando na principal causa de sequestro. Agora, o porquê, que ainda não se sabe. Existe a possibilidade, né, de que os dois primeiros aí, o ex-namorado e o ex-ficante, estavam tendo uma relação e a Vitória sabia dessa relação, né? Uma relação homossexual, né? Aí parece que a Vitória sabia e eles estavam com receio de que a Vitória viesse a falar, né, sobre essa situação deles
e parece que eles resolveram sequestrá-la e executar, né? Como uma certa queima de arquivo, né? Mas a polícia está trabalhando também com a linha do sequestro. Agora, o porquê que sequestraram a Vitória realmente ainda não se sabe. A polícia está desvendando esse caso, já está chegando nos últimas conclusões aí sobre essa situação, e o que eu tenho para dizer sobre isso tudo está repercutindo bastante, né? É muito difícil a gente falar, é muito difícil a gente manter uma opinião, dar uma opinião sobre esse caso, porque ainda não se sabe verdadeiramente o que aconteceu, não se sabe verdadeiramente até o que a Vitória sabia, o que a Vitória fez, né? Ainda não se sabe também o envolvimento dela com esses indivíduos, né? Não justifica, né? Não justifica a forma, né? Matar alguém, ainda mais da forma que mataram, uma menina de 17 anos, nova, né? Foi ali, né? Covardemente executada, ela foi decapitada e ainda foi violentada sexualmente, né? Por mais de um indivíduo, né? Então a polícia ainda não sabe quem são os verdadeiros envolvidos no caso, né? Como eu acabei de dizer para vocês, né? Teve o Gustavo, que é o ex-namorado, que é um dos principais suspeitos também. Teve o Maico, que é o dono do carro, né? Onde supostamente ela foi levada para o cativeiro e executada, né? E tem também o Daniel Lucas, né? Que é o amigo da vítima. Agora eu vou falar aqui com vocês o que eu acho desse caso. Devido a tudo isso que está sendo falado, devido a tudo isso que está sendo especulado, devido a tudo isso que está sendo levantado, é difícil da gente falar. Porém, eu falo com vocês que nós somos vítimas dos nossos próprios erros, né? Eu sei que não é o momento de falar isso aqui agora, eu sei que não é o momento da gente, né, ficar aqui especulando ou ficar criticando alguém, né, que já não está mais aqui, mas a Vitória, o que a gente não pode deixar de falar é que teve a sua culpa também, a sua porcentagem de culpa nisso. Por quê? Existe um ditado que se fala assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então, assim, nós temos que ver bastante, analisar bastante o ciclo de pessoas que a gente se envolve. A gente tem que pensar bastante no ciclo de pessoas que estão ao nosso redor. A Vitória tinha 17 anos, né? Parece, eu não sei dizer se o pai e a mãe eram participantes na vida dessa menina. Só sei que nós temos que analisar bastante as pessoas com quem a gente se envolve. Então, uma coisa que eu falo para os pais, né? Vamos ser mais atuantes na vida dos nossos filhos, né? A gente precisa saber com quem nossos filhos estão se relacionando. A gente precisa saber com quem nossos filhos estão namorando. A gente precisa saber aonde nossos filhos estão se envolvendo, né? Para que depois não venha a ser uma futura vitória aí na vida, né? Já foi mostrado vídeos, já foi mostrado diversos prints aí da Vitória conversando com esses indivíduos, né? Conversando com esse pessoal aí, completamente um linguajar completamente inapropriado. Não que isso seja o motivo, não que isso queira dizer nada, mas eu tô falando para vocês que estava muito estranho ali, muita conversa que eu pude observar, né? E a pergunta é que fica no ar: quem matou a Vitória? A polícia está trabalhando nessa linha aí de raciocínio ainda entre esses três indivíduos que eu falei para vocês, né? Que mais uma vez eu vou falar, que é o Gustavo, que é o ex-namorado, tem o Michael, que foi dono do carro, é o proprietário do carro, né? Em que a vítima foi levada, supostamente levada para o cativeiro, e teve o Daniel, né? O Daniel Lucas, que é o amigo, né, da vítima. Agora, é o que eu falo para vocês. A Vitória teve a sua porcentagem de culpa nessa história toda, né? É uma menina que tinha ali, conversava, uma conversa pesada com esses envolvidos aí, com um amigo, com ex-namorado, ex-ficante, né? Como eu disse para vocês, parecia que a Vitória sabia de um certo relacionamento homossexual, né, do ex-namorado e o ex-ficante, suposto relacionamento sexual entre os dois, relacionamento homossexual, na verdade, né, entre os dois, e parece que aí sequestraram a Vitória e devido a isso levaram a Vitória para o cativeiro e ela foi brutalmente morta, né? Brutalmente abusada sexualmente. Então, assim, o que eu acho disso tudo? A Vitória teve a porcentagem de culpa dela, né? É claro que isso não vem a apagar, é claro que isso também não pode deixar também deixar da gravidade do caso, da situação, né? Mas o que eu falo aqui para vocês que vocês que são pais têm que ter uma vida mais atuante na vida do filho de vocês.
Vocês têm que ter uma atuação mais importante na vida do filho de vocês. Eu vejo aí muita menina nova, eu vejo muita menina, muitas vitórias aí se relacionando com esses indivíduos aí, né, que a gente vê em negócio de baile, em negócio de coisas que não são muito corretas para nossa vida, né? Então é o que eu falo para vocês. Procurem ser mais atuantes na vida do filho de vocês, para que os filhos de vocês não venham ser uma vitória futuramente, né? Eu sei que isso agora não é o momento da gente ficar especulando, da gente ficar criticando uma pessoa que já não está mais aqui, né? Mas a verdade tem que ser dita. Agora a polícia trabalha nessa linha de raciocínio, né? De que a Vitória foi sequestrada e o motivo da causa ainda verdadeiramente não se sabe. Mas eu falo para vocês que, independentemente da causa dela ter sido executada, ela teve a porcentagem de culpa dela, né? Infelizmente, devido a se envolver com pessoas que não têm uma boa conduta, né? Já tinham pessoas aí, já tinham passado criminoso alguns desses envolvidos, né? Já foi relatado isso e a Vitória parece que se deixou envolver com esse ex-namorado, né? Teve o ex-ficante, e são pessoas que não tinham uma boa conduta. A minha opinião sobre isso tudo é que, infelizmente, o pior aconteceu. E a dica que eu dou aqui para os senhores, né, que tem pai, que são pais, né, que tem filha, né, que tem filho e principalmente filha, sejam mais atuantes na vida do filho de vocês. Procurem saber, né, com quem o filho de vocês anda. E eu falo, quer saber com quem tu és? Quer saber quem tu és? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então, no vídeo de hoje, comenta, compartilha sobre esse caso que está repercutindo bastante, que está deixando o Brasil aí completamente revoltado com o nível de crueldade que foi imposto sobre a vítima, sobre a Vitória. Mas eu deixo essa passagem aqui para vocês. Tá difícil de entender. Como eu disse, a polícia trabalha com os 3 principais envolvidos, que é o ex-namorado, o dono do proprietário, o dono do carro e um amigo, né? E são os principais envolvidos. Já foi descartado a possibilidade do pai ter um envolvimento também. E agora a polícia está desvendando já o caso. Bom, cuidem da vida do filho de vocês, principalmente da filha de vocês, para que depois não venham ter que chorar sobre o leite derramado. Aconteceu esse caso com a Vitória, né? A mina brutalmente morta, violentada sexualmente, e agora a família se encontra num caso completamente perdido, né? Porque o pior já aconteceu, a menina já morreu, e agora torcer para que isso não venha virar série na Netflix, né? E além do mais eu digo para vocês, eles ainda, né, decapitaram a Vitória e além disso abusaram dela sexualmente. Fizeram todo esse crime, supostamente, é o que falam, executaram ela de uma certa forma, que era para mostrar que ela foi executada por alguma facção, né? Ou seja, eles mentiram, né? Eles agora tentaram se passar por criminosos de alguma facção, né? No ato da morte dela, e agora vão ter que se esclarecer sobre isso também dentro da cadeia, né? Porque não teve nada a ver com crime organizado, e agora eles vão ter que se dar esclarecimentos dentro da cadeia porque que eles, né, abusaram, que vocês já sabem, violentamente, né, abusaram sexualmente da Vitória. Caso que é esse que não pega bem dentro da cadeia. Todo mundo sabe que o estu, né, dentro da cadeia não se dá muito bem lá. E agora eles vão ter que se explicar, tanto para a justiça quanto com a justiça lá de dentro da cadeia, que eu acho que é muito mais pesada, né? Então a minha visão sobre esse caso é que a Vitória teve, infelizmente, a culpa dela por se envolver com pessoas que não prestam, né? Mas isso também não vem sobre o caso, isso não justifica a morte, o nível da morte com que ela foi submetida, né? Mas agora é torcer para que o caso venha a ser desvendado. A dica que eu dou para os senhores é que os senhores sejam pessoas mais atuantes na vida da filha dos senhores e procurem saber, né, com quem o filho de vocês anda, né? Para que depois, novamente, vocês não venham chorar sobre o leite derramado. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que os senhores, né, entendam, né,
é uma pena, foi uma fatalidade. Curte, comenta, compartilha sobre esse caso, né? E vamos aguardar os próximos passos. Esse é o canal, é só uma ideia. Agradeço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.